Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.6, exercício número 24. Vamos ao enunciado. Encontre y' e y'. Y é igual a ln de x dividido por x². Bom, tanto para achar aí a primeira quanto a segunda derivada, a gente vai ter que utilizar a regra do quociente, tá? Então, precisamos lembrar aí da regra do quociente, ou seja, a gente tem uma função f dividido por uma função g e queremos a sua derivada. Qual é a regra? Deriva a função de cima, f', copia a função de baixo, g, menos copia a função de cima, f, deriva a função de baixo, g, dividido pela função de baixo, que é a g, elevada ao quadrado. Então, podemos aí separar aqui a função ln de x como sendo a função f e x² como sendo a função g. Então, a primeira derivada, y' vai ser igual. Aí, deriva a função f primeiro, derivada da ln de x, 1 sobre x. Aí, vezes, copia a função g do jeito que está. A função g é x². Aí, menos, copia a função f do jeito que está, ou seja, ln de x, e multiplica pela derivada da função g. Derivada de x², 2x. Tudo isso daí dividido pela função g ao quadrado, ou seja, x² ao quadrado. Simplificando, esse x pode simplificar com o termo ao quadrado. Vamos ter, aqui eu tenho x nos dois termos, ponho o x em evidência. Aqui sobra 1, porque eu tirei o x. Aqui sobra menos 2 ln de x. Tudo isso daí fica dividido, aqui x² ao quadrado, multiplica ali, fica x à quarta. Esse x que ficou em evidência pode simplificar com x à quarta, e aqui fica ao cubo. Então, a primeira derivada, y' é 1 menos 2 ln de x, dividido por x ao cubo. Então, a primeira derivada a gente já realizou. Agora, a gente vai fazer a segunda derivada. Para fazer a segunda derivada, a gente vai usar a regra do quociente também. Aqui eu vou chamar a função f e essa função g. Então, qual a regra? Deriva a função f', derivada de 1 é 0, aí a derivada aqui, menos 2, copia, é constante, a derivada da ln, 1 sobre x. Derivei a primeira função, copia a segunda, que é a de baixo, é x ao cubo. Aí, menos, copia a função f é 1 menos 2 ln de x, que é a função de cima, vezes a derivada da função g. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tudo isso aí fica dividido pela função g, que é x ao cubo, elevado ao quadrado. Simplificando, que a gente tem o x simplifica com o cubo, fica x². Então, a gente escreve aí que y' vai ser igual. Aqui, o termo do x² está nos dois, eu posso pôr em evidência. Então, fica x² em evidência. Aqui nesse termo eu tirei o x², sobrou menos 2. Aí aqui esse 3 vai multiplicar 1, que multiplica o menos, fica menos 3. Esse 3 multiplica aqui, fica menos 6, com menos de fora, mais 6 ln aí de x. Tudo isso dividido, aqui multiplica, x ao cubo ao quadrado, fica x à sexta. Aí simplifica esse x² com a sexta, aqui fica x à quarta. Então, podemos escrever que y' vai ser igual. Aqui esse termo positivo, que é o 6 ln de x, menos 2 com menos 3, fica menos 5, dividido por x elevado à quarta. Essa é a segunda derivada da função. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!